Pessoal, é uma satisfação falar com vocês. 14 de março, meu nome é Leonel. Nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa, Petri 4 e Vale 3, nessa sequência, tá? Depois EQTL3 e Sabesp, foram os dois papéis que me chamaram um pouquinho mais a atenção na carteira teórica do índice Bovespa. Os outros papéis não me chamaram muito a atenção. Aliás, está um pouco difícil de selecionar papéis bons do ponto de vista gráfico nesse momento, né? Tem dois papéis aqui fora da carteira do índice, que é a Aere e Neogrid, aquele setor tech que a gente está olhando aí com um certo cuidado, né? E vamos terminar com o Banco do Brasil, BRF, enfocando o gráfico semanal para Position, Embraer, Gol e Azul, Itube 4 e a siderúrgica CSN, Gerdau, Metalúrgica Gerdau e Usiminas. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, pessoal, claramente o índice ele tem o quê? Ele tem uma resistência aqui, ó, nessa faixa dos 115 e 500 pontos, 115 e 200 pontos, tá? E vai essa faixa de resistência até os 116, 545. Então a gente pode dizer aqui, ó, que nós temos um paredão aqui no índice Bovespa. Toda vez que ele bate ali, cai. Bateu, caiu. O que o índice precisa fazer? Ele precisa romper isso aqui com volume crescente. E ele tem que, se romper isso aqui, né, gente? Aí sim o índice pode voltar lá para casa dos 120 mil pontos. Ok? No gráfico diário, é isso, tá? O índice aqui lutando barbaramente, inclusive para romper a resistência da média de 21, que é essa linha roxa mais forte. Tá? Se voltar a cair, 112,736 pode ser um ponto de suporte, 109,402 também é suporte, e 107,378 são suportes de curto prazo. Com relação ao gráfico de Petri 4, Petrobras, o que nós podemos falar desse gráfico? Olha aqui, ó. Sobe, está tentando romper uma região de resistência ali em 23,45. Sentiu a resistência, recuou um pouquinho na última sexta, né? E esse papel precisa romper o que agora, gente? Precisa romper ali 23,45 e vai ter como alvo imediato 24,13. Se continuar subindo, 25,27 é o próximo alvo, que é esse topo aqui, tá? Esse papel, na minha opinião, fica interessante se ele fizer isso aqui, ó. Sobe, sente a resistência, testa o fundo e depois volta a subir numa onda 3 para cima com aumento de volume. O volume, pessoal, vejam, subiu aqui e o volume continuou baixinho, baixinho. Esse volume precisa aumentar para dar sustentação a uma possível operação de swing, que são operações de curto prazo, que é o foco desse vídeo aqui, tá? Operações aí que duram alguns dias. Aqui a gente não enfoca muito fundamentos, tá, pessoal? Embora eu sempre goste de citar aí fundamentos, né? E sobre fundamentos, eu sugiro a vocês que olhem aqui, ó, isso não é propaganda, tá? Não estou recebendo nada para falar isso. Estou apenas compartilhando para vocês o que eu faço, né? Eu gosto de ler relatórios, principalmente de grandes bancos. O BTG BTG Pactual, as análises fundamentalistas estão abertas para vocês, né, lá no site deles. O Safra também tem boas análises, tá? Não significa que eu vou ler e vou acreditar naquilo. Agora, quanto mais análises de relatórios de casas de research grandes a gente tiver acesso, melhor a gente qualifica a nossa opinião. O BTG para Vale, se não me falha a memória, tem como preço-alvo 130, tá? Então aí eu gosto de casar essa análise de fundamentos com a análise gráfica, né? Então a análise gráfica, Vale precisa romper 102,3 para continuar subindo. 102,3 é um ponto de resistência. O papel já rompeu aqui, né? Uma resistência, quer dizer, está tentando romper, né? Foi, voltou, aquela resistência dos 99 reais. Ó, rompeu, voltou e está tentando buscar de novo. Agora a resistência a ser rompida é aquela ali, né, nos 102 reais, 102,08. Tem que romper aquilo lá com aumento de volume. Ali pode ser um ponto de entrada para Vale, tá? Se casar direitinho com essa análise de fundamentos do BTG, pode buscar 130 até o final do ano. Pode.
tá, pessoal? Ninguém tem certeza de nada no mercado, certo? Vale é um papel já para muita gente com preço um pouquinho fora ali daquele limite que o pessoal gosta de comprar. Ele fica R$ 100, né? Um papel que custa esse valor, já fica um pouco difícil de muita gente comprar, principalmente o pequeno, bem pequeno investidor, né? Bom, sobre Vale era isso, né? Caso Vale faça uma correção, pode cair para 95,95, depois 94,40, tá? Está acumulando no topo aqui praticamente, né? Tem que romper essa acumulação para cima. Sobre Vale era isso. Tem dois papéis que eu chamo a atenção de vocês. EQTL3, Equatorial. Por que esse gráfico me chama a atenção? Olha aqui comigo, ó. Sobe, testa fundo e parece que está armando aqui uma possível onda 3 para cima. Onde vai ser o local da compra, né? Na minha opinião, o local da compra 21,48. Tá? Para quem quiser comprar, na minha opinião, isso é apenas uma opinião, não é recomendação, tá, pessoal? É aqui em 21,48 e só que quando houver esse rompimento, o volume tem que estar alto ou crescente, não pode estar baixinho como está agora. Aí aqui esse rompimento não pode ser ali entre 10 e 11 horas, que é um horário de muita volatilidade. Tá? O ideal é que ele deixe um candle de fechamento com o preço maior que o preço desse topo aqui. Tá? Se esse papel continuar subindo, 22,17 é um possível alvo, depois a parte superior do gap, 22,60. Ali um outro alvo, um local onde a gente pode se desfazer da operação. E se continuar subindo, 23,67. Tá? Qual é o gap que eu me refiro? Esse gap aqui, ó. Esse buraco deixado no gráfico, a parte de cima dele é um ponto de resistência, ali é um ponto onde a gente costuma sair da operação, né? Se bater lá. SB, SP3, Sabesp, foi um dos papéis que mais perderam valor desde meados do ano passado. Vamos lá. SB, SP3. Esse aqui perdeu muito valor e agora ele pode estar, gente, vamos ver. Vamos ver se ele começa a inverter essa tendência, né? Sabesp. Olha aqui, ó. Então, o papel faz fundos cada vez mais fundos desde julho do ano passado, tá? Teve várias vezes durante esse período que esse papel deu falsas sinalizações de que ia inverter a tendência. Olha aqui, ó. Parecia que ia armar um pivô e Bloft desaba, né? Parecia que ia armar um pivô e Bloft desaba. Vamos ver agora se ele consegue reagir. Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo, parece que vai armar onda 3. Compras, na minha opinião, só e somente só se romper 39,65 e com volume crescente. Esse volume não pode estar abaixo do jeito que está. Se romper, tem uma resistênciazinha no meio do caminho, 40,32, outro possível alvo 41,35 e outro alvo 42,85. Tá? Isso é a minha opinião, não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, é uma hipótese, mas na minha opinião vale a pena ficar de olho, porque é um gráfico que pode vir a se tornar interessante. O outro papel aqui são duas do setor tech que a gente está acompanhando, a AR3. Eu sei que muitos de vocês aí gostam de AR3 pelos fundamentos, tá? É uma empresa que produz pás para o setor de energia eólica. Então não custa ter um papel desses na carteirinha de longo prazo, né? Agora, para trade, também o papel pode nos ajudar. Deixa eu colocar aqui de novo as nossas médias, né? Vamos lá, eu apaguei as médias aqui. Vou colocar as médias, indicadores. Média móvel. Opa. Vamos botar a média móvel de 21 períodos. Vamos colocá-la um pouquinho mais espessa. Ok.
Gente, com relação ao gráfico de AR, a gente observa o que? O papel fez um novo fundo. Tá, mas isso não basta, né? Eu explico isso lá no livro, né? Olha aqui, ó, fez um novo fundo. Isso não basta. O papel fez aqui uma perna de alta. Ok. Isso para mim também não basta para comprar. Ele tem que fazer um teste de fundo e vai ter que voltar a subir e romper esse topinho aqui, ó. Tá? Ou seja, o papel vai ter que romper aquela faixa ali dos R$10. Rompendo R$10, aí sim o papel pode ficar interessante, tá? Tem muita gente que me perguntou sobre esse papel aéreo lá no gráfico de hora em hora. No gráfico de hora em hora, pessoal, aqui sim, até pode ter aqui algumas... Olha aqui, ó, fez um novo fundo, zigue-zague para cima, fundos cada vez mais altos, ok. Mas esse papel para compra só e somente se romper 10 com 20, tá? Aí pode buscar aqui 10 com 60, onde já está marcado aqui no gráfico, né? E depois aquela faixa de 10 com 97. Lembrando que no gráfico de hora em hora, os alvos são mais curtos, tá? A gente está operando em tempos gráficos menores, os alvos são menores. Bom, aqui no tempo gráfico diário, que é o que me interessa, nós temos que esperar a formação de um possível pivô e esse volume precisa aumentar. O outro papel é Neogrid NGRD3, que também nós estamos acompanhando, né? Olha aqui, ó. Esse aqui já está um pouco mais... O gráfico está começando a ficar mais interessante. Sobe, testa fundo, com vários candles, né? E parece aqui com dificuldade de subir, tá? Mas parece estar armando aqui o que? O que pode ser uma onda 3 para cima. Será que vai ser? Lembrem que a gente só vai comprar se e somente se romper 9 com 36, que é o rompimento desse topo, tá? A técnica, né, a teoria diz que tem que comprar no rompimento disso aqui, ok? A gente explica isso lá no livro também, o livro que eu fiz, tá? Vou deixar o link para vocês. Agora, o trader agressivo, ele vai comprar um pouquinho aqui embaixo. Quem tem perfil muito agressivo. Por que o perfil muito agressivo? Ele assume mais risco. Comprar aqui é muito mais arriscado. A gente tem menos chances de acertar esse trade. Mas tem gente que tem um perfil agressivo e compra. Então, se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, com volume levemente crescente, ele já vai comprar um pouquinho, tá? Agora, o ideal é comprar se e somente se romper esse topo aqui, ó. Tem mais chances de acertar. Então, se o volume aumentar, se o papel romper essa faixa aqui, ele vai encontrar uma resistência ali no meio do caminho, de curto prazo 9,70, depois 9,95 e depois, na minha opinião, o papel tem caminho livre para ir até o topo na faixa dos 12, que é esse topo aqui, ó, deixado ali em janeiro. Tá? Nada disso ainda está sinalizado no gráfico, mas seguimos acompanhando. Outro papel agora aqui que foi, esses foram solicitados, Banco do Brasil, BBAS3. Muita gente gosta desse papel porque é para encarteirar, né? A gente que tem para dividendos, então toda vez que o papel cai forte, ele compra um pouquinho para a carteira de proventos, né? Juros sobre capital e dividendos. Na minha opinião, assim, ó, vou ser bem direto com vocês. Banco do Brasil só vale comprar se e somente se romper R$31. Tem que romper essa resistência e tem que romper essa resistência. Rompendo, pode buscar 32. Por que 32? Porque nós temos a parte superior ali, ó, de um gap, e a parte superior de um gap é um ponto de resistência, é um possível alvo, tá? Muita gente perguntando, mas Leonel, não tem aqui parece um pivôzinho aqui? Sim, tem, mas esse pivô só vai se confirmar se romper 32, 31, né? 31. Ok? O volume está baixo. Vejam que o volume está caindo. Esse volume tinha que estar subindo, tá? O outro papel que nós vamos olhar é BRF, BRFS3. Esse aqui, pessoal, quem acompanha os meus vídeos sabe que eu falo, quer dizer, estava falando já há muito tempo, lá no gráfico semanal. Olha, esse papel pode ficar interessante caso rompa esse topo aqui, ó. Deixado lá em meados do ano passado, em junho. Se romper 6, somente se romper 24 com 60, né? O papel pode buscar o quê? Pode buscar 29 com 34, né? Lá no semanal. O volume aumenta,
O papel começou a romper aquele topo lá. Será que agora vai? Porque ele já tentou romper aqui, não conseguiu, né? Vamos ver. Mas é um gráfico que ficou interessante, só que o timing da entrada foi aqui, né? Foi no rompimento ali dos 24,76, 24,80. Entrar agora está fora de timing, né? Não dá mais para entrar. E essa operação aqui é uma operação no gráfico, na minha opinião, no semanal, aquele tempo gráfico usado para position, há vários meses. Então é um gráfico interessante, quem não entrou teria que esperar um pullback, né? O papel recuar um pouquinho aqui. Lá no gráfico diário, o preço está longe das médias, lá também não vejo entrada nesse momento. Embraer, EMBR3. EMBR3 é um clássico de fechamento de gap, né? E põe gap nisso, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse gap aqui, ó. Um buraco no gráfico deixado lá no período da pandemia, né? Lá no mês de março do ano passado. E o papel caprichosamente fecha o gap. Chega na parte superior na última sexta-feira, 14,40. Quem entrou e ganhou nessa operação está de parabéns. Gap fechado, ali é momento de sair da operação se você fez uma operação de swing. Tá? Tem muita gente que comprou esse papel por longo prazo. Aí sim, aí vai continuar de acordo com a sua análise de fundamentos. Mas para swing, na minha opinião, a operação está encerrada, fechou o gap. Tá? Compras agora só se o papel recuar um pouquinho. O papel tem que cair para permitir a gente entrar com um melhor manejo de risco. Tá? Só se o papel recuar para 13,93 ou então ali 13,30. Se recuar e voltar a subir, aí pode ser um ponto de entrada com novos alvos. Tá? Porque o papel tem novos alvos aqui para swing, caso após fazer, né, a sua correção, 15,41 é um ponto, né? Depois 15,83 é outro ponto. E depois a região dos 16,28 é outro ponto. Possível ponto de... é um possível alvo, tá, pessoal? Embraer é um gráfico que eu acho que vale colocar no radar, mas é importante que ela corrija antes, tá? BBAS3. Não, BBAS3 nós já vimos, né? Agora vamos ver aqui o gráfico de Gol e Azul. O gráfico de Gol, né? Olha aqui, gente, ó. Deixa eu limpar um pouco esse gráfico. Olha aqui, ó. O papel sobe forte. E agora o que tem que fazer? O papel tem que testar o fundo, né? Não tem teste de fundo nesse momento, para mim, não vejo entrada. Após o teste de fundo, se ele voltar a subir e romper aqui 23,12, pode ser que o papel consiga buscar os alvos aqui em 23,80, possíveis alvos, né? 24,50 e depois 25,84, tá? Mas tem que testar o fundo antes. Cuidado com esses papéis do setor aéreo, estão altamente voláteis, as empresas passando por situação aí delicada em função da pandemia. Agora aqui na tela azul 4, gráfico diário, sobe forte, perna de alta. Precisa fazer o quê? Perna de baixa. E depois precisa fazer o quê? Pivô de alta. Se fizer um pivô de alta e romper 41,45, aí até pode valer uma entrada, tá? Lembrando que são papéis muito voláteis, tem que manejar o risco, não dá para entrar com muito capital nesses papéis. Possíveis alvos, 42,55 e depois clarear a faixa dos 45. Tá? Lembrando que esse rompimento aqui, se houver, né, que seria o ponto de entrada, tem que ser feito com aumento de volume e cuidado com os falsos rompimentos, naquele horário entre 10 e 11 horas. Tá? YouTube 4. YouTube 4. Banco Itaú.
Lembrando que os bancos precisam subir, os grandes bancos, para ajudar o índice Bovespa a subir. Perna de alta, agora faz aqui uma congestão, uma lateralização, né? O volume está decrescente, esse volume tinha que estar subindo. Então, na minha opinião, vale compra aqui só e somente só se romper 28,05 e o volume tem que estar crescente. Se o volume não estiver baixo, ou se esse rompimento for entre 10 e 11 horas, para mim não vale. Caso rompa para cima, pode buscar o quê? Pode buscar ali 28,33 e depois a faixa dos 29,44, tá? Tem gente que gosta de ver esse gráfico aqui sobre uma outra ótica, assim, ó. Aqui é essa perna de alta é o mastro e aqui é a flâmula. Tá? Rompendo para cima a flâmula é compra, rompendo para baixo, senta o dedo na venda. É uma outra forma de ver. E vamos terminar com as siderúrgicas. CSN, CSNA3. Vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. CSN, pessoal. Olha aqui, ó. O papel precisa romper essa faixa de 38,10 e aí nós vamos ter a próxima resistência, que é um alvo ali pertinho, 39,62. Então nós teríamos um alvo pequeno para ganhos pequenos. Tá? Na minha opinião, isso não vale muito, porque a gente está assumindo muito risco para ter ganhos pequenos. E essa faixa aqui de resistência em 38,010, ali 38,07, é uma resistência significativa. O papel bateu ali lá no recentemente, né, e voltou a cair. Será que rompe agora? Vamos ver. O papel fica interessante para mim, CSN, só e somente só se romper esse topo aqui. Ó. Tá? Aqui na faixa dos 39,60. O ZIN 5. Os Minas. Gente, com relação aos Minas, o papel rompe uma resistência importante, que é essa aqui, ó. Esse topo deixado ali no começo de janeiro, ó, tá? Rompe, volta e está tentando romper de novo. Então, para mim, esse papel só volta a ficar interessante se romper 18,07, porque aí ele pode buscar uma outra resistência deixada há 10 anos, lá em 2011, em abril, que é na faixa dos R$22. Tá? Lembrando que o papel está praticamente aqui andando de lado, né? Já faz alguns pregões. Normal, isso aqui é até importante, essa lateralização, porque dá tempo da média se aproximar do preço. Tá? E aquele rompimento aqui que eu mencionei para vocês, se houver, tem que ser com volume crescente, tá, pessoal? O volume tem que crescer aqui embaixo e romper lá para a gente avaliar uma entrada, certo? Depois de Usimina, GGBR4, Gerdau. Aqui está o gráfico da Gerdau. Esse é o gráfico diário, tá? Também praticamente lateralizada numa região de topo, tá? Não é o topo principal, mas é esse o topo aqui, ó. Esse topinho aqui está exercendo uma resistência ao preço, vê que o preço bate lá e volta, bate e volta, né? Na última sexta bateu, voltou novamente. Então, pessoal, na minha opinião, tem que romper aqui 28,63. Se romper, busca a região dos 29,80, 29,86. Também tem um alvo relativamente pequeno, né? Não sei, na minha opinião, não vale muito, né? Entrar com um alvo pequeno, né? É assumir muito risco. Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Esse aqui é um gráfico espelho de GGBR4, no entanto, o valor é menor do preço da ação. Mesma coisa, né, gente? O papel tem uma resistência, esse topinho aqui, ó, deixado ali no dia 12 de janeiro, ele exerce uma resistência ao preço. Então, o preço bate lá, cai. Bate, cai, bate, cai. Tem que romper o quê? Tem que romper 12,73 para buscar o topo, né, em 13,22. Também seria um alvo aí relativamente pequeno. Na minha opinião, esse papel fica muito interessante o dia que rompeu o topo aqui, principal, né, o topo ali deixado em 8 de janeiro, na faixa de preço de 13,25. Lembrando que o rompimento tem que ser feito com aumento de volume.
Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos no próximo domingo. Até lá.